bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you had my heart and soul in your hand. You played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you had my heart and soul in your hand. But you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Joia, gente, que gostoso estarmos juntos aqui para conversar sobre esse tema tão especial num domingo de Dia das Mães, conversar sobre família. Família que tem sido a instituição, ou uma das instituições mais bombardeadas dos últimos tempos. Você concorda com isso? Como as pessoas hoje em dia, através dos seus costumes, dos seus hábitos e das suas reflexões, têm bombardeado a estrutura familiar, a concepção familiar. E por isso mesmo é importante que a gente reflita aqui, com os olhos fincados nas Escrituras, sobre o que Deus pensa a respeito do assunto. É em meio a tanto bombardeio que a gente acaba vendo algumas cenas muito lindas, né? Ontem, o Jairo e a Fernanda aqui da comunidade oficializaram o casamento deles. Não sei quantos de vocês ficaram sabendo, mas para uma cerimônia muito simples, com poucas pessoas aqui na comunidade, um momento de muita sensibilidade e demonstração de amor muito especiais. Eles se abraçaram no final da cerimônia, que foi dirigida pelo Túlio, e como foi bonito ver o Jairo, a Fernanda, as crianças se abraçando, e eu olhei para aquela cena e eu disse, puxa vida, ainda há esperança. Vale a pena a gente investir na família da gente para ver isso. Mesmo depois de 11 anos, ainda é possível ver um casal se amando, uma família se abraçando e curtindo o prazer de viverem como verdadeiros amigos, companheiros de jornada dentro desse oásis chamado família. Making of Família é a nossa série que trata a respeito de alguns temas que normalmente não aparecem nas fotos principais que a gente posta nos nossos álbuns ou dos vídeos que a gente compartilha nas redes sociais. Nós precisamos tratar daquilo que não é publicável, porque é exatamente esse conteúdo que às vezes acaba prejudicando o nosso relacionamento dentro de casa. Semana passada a gente conversou um pouco sobre as nossas incompatibilidades. Não há como a gente conviver dentro de casa sem travar uma luta contra as diferenças que a gente tem um com o outro. Hoje nós vamos conversar sobre o problema das negligências no contexto familiar. A grande diferença entre as incompatibilidades e as negligências é que as incompatibilidades não podem ser evitadas. Nós todos somos diferentes. Já as negligências, sim. Essas, se nós trabalharmos o nosso coração, se nós nos reposicionarmos para bem amar o outro que convive com a gente, elas podem ser evitadas, podem ser deixadas de lado, para que o lar continue caminhando bem. Mas para a gente entender um pouquinho a respeito do que a gente fala quando a gente cita o termo negligência, deixa eu mostrar para vocês alguns principais tipos do que acontece nesse ambiente familiar. Em primeiro lugar, a negligência afetiva. Alguns dos nossos lares, talvez algumas das famílias aqui presentes,
sofram por conta de negligência afetiva. A ausência do pai, da mãe ou dos filhos dentro de casa, dificuldade de repartirmos juntos uma refeição, de chorarmos e estarmos juntos no momento das crises, de estarmos presentes e de até mesmo lembrarmos de algumas datas especiais, de nos comunicarmos com profundidade, com sorriso, com choro, com elogios, com declarações de amor. Talvez algumas das nossas famílias ressintam muito da ausência de toque, de carinho, de falta de abraço, de falta de beijo e, por que não dizer, de falta de relacionamento sexual. Negligência afetiva tem sido uma das principais negligências dentro das nossas famílias. Um segundo tipo de negligência é a negligência cuidadora. Existem alguns momentos da nossa vida em que nós precisamos nos doar de forma especial àqueles que convivem com a gente. Alguns dias atrás, a Cibele sofreu um acidente, acredite, dentro do consultório de musicoterapia, cuidando de uma criança com autismo. Ela escorregou, caiu, colocou a mão para trás e quebrou o punho, de um lado ao outro. Está com o braço todo engessado, e eu peguei ela chorando esses dias, falei, Cibele, o que está acontecendo? Ela disse, eu não vou conseguir fazer nada. Eu falei, o que é nada? Ela disse, eu não vou conseguir arrumar o meu cabelo. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir arrumar o seu cabelo, mas eu tento, né? E a gente tem tentado, né? Desde segunda-feira arrumar o cabelo da Cibele não tem sido fácil. Mas o importante é a gente tentar, porque demandas surgem, problemas acontecem e o tempo todo a gente precisa ficar reposicionando a nossa vida para garantir o bem-estar do outro. Um outro tipo de negligência é a negligência cooperativa. Algumas famílias reclamam muito dessa coisa de falta de cumplicidade nas tarefas do lar. Isso não acontece lá em casa, isso é um problema resolvido lá em casa, ninguém reclama, por exemplo, de lavar louça, ninguém reclama de arrumar as coisas que foram jogadas pela sala. Esse é um problema mais da sua casa, da sua família, né? Negligências aí no seu contexto. Todos nós sofremos disso, não é verdade? A gente às vezes se sente desamparado com a falta de cumplicidade das pessoas que convivem com a gente, filho, filha, marido, esposa e assim por diante. Em quarto lugar, a negligência formativa. Alguns de nós, homens, somos muito bons nessa história de pensarmos e repensarmos as nossas carreiras, as nossas profissões. A gente desenha assim o nosso desenvolvimento de uma forma invejável. A gente pensa numa nova língua para aprender, a gente pensa num novo MBA para poder se desenvolver profissionalmente, mas às vezes a gente vai deixando de lado a formação das nossas esposas. Você já reparou que esse tipo de postura é altamente prejudicial para o relacionamento conjugal? Porque depois de alguns anos, quando um vai se formando academicamente, vai se especializando e crescendo na vida profissional e o outro vai ficando no mesmo lugar, a distância vai aumentando, a dificuldade de uma comunicação efetiva, de uma conversa parelha, vai ruindo. Isso não é bom. Negligência formativa acontece tanto no relacionamento conjugal quanto no relacionamento com os nossos filhos. Precisamos todos, juntos, oferecermos uma plataforma de desenvolvimento para que todo mundo cresça dentro de casa. Um outro tipo de negligência é a negligência disciplinar. Alguma coisa tem acontecido na nossa cultura, e você sabe muito bem disso, que tem dificultado a vida emocional dos pais e o compromisso que eles têm diante de Deus de estabelecerem limites na vida dos seus filhos. Por algumas razões, muitas delas, eles se sentem culpados, então não conseguem discipliná-los e não conseguem se opor a eles.
Há alguns anos atrás eu citei aqui um educador francês, e percebam, um educador de uma escola francesa altamente liberal. E ele dizia o seguinte: uma criança se edifica como ser humano à medida em que a gente se opõe a ela. Pare de se opor ao seu filho. Pare de estabelecer limites. Pare de discipliná-lo. E ele não cresce, ele não amadurece, ele fica mais velho, mais infantilizado e profundamente imaturo no seu interior. Por fim, um último tipo de negligência que eu cito aqui é o da negligência espiritual. Alguns de nós pais, alguns de nós líderes de família somos experts em incentivar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento intelectual, formativo dos nossos filhos. Nós suamos para proporcionar para eles uma boa escola, um bom tempo de permanência no exterior, fazendo intercâmbio. A gente se desdobra, a gente faz de tudo, mas na hora de incentivar a espiritualidade a gente é muito fraco. A gente faz muito pouco sacrifício. Porque no fundo, alguns de nós achamos que essa coisa da espiritualidade é superficial, é paralela e não é tão importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem o fundamento do relacionamento com Deus, alguns dos nossos filhos podem dar início a um relacionamento conjugal e uma família que não vai ter alicerce algum, porque a palavra de Deus diz que o único alicerce capaz de manter a família de pé no meio das tempestades, dos ventos, das adversidades, é o ensino de Jesus. Portanto, se você deseja fazer algo pelo casamento dos seus filhos, inspire-os na direção da fé. Se você deseja fazer algo pela sustentabilidade da família que ainda vai nascer a partir daqueles que são seus, incentive-os à leitura da palavra e da oração. Bom, todas essas negligências que a gente pode citar, elas possuem algumas razões por trás. Elas não acontecem por acaso. Elas não estão aí acontecendo e destruindo as nossas vidas sem que hajam motivos por trás delas. Então deixa eu mostrar alguns motivos para vocês a partir daquilo que os filmes de Hollywood têm nos mostrado sobre o assunto. A primeira razão é a imaturidade pessoal. Tem gente que não consegue investir na vida da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, não consegue se doar porque lá dentro ainda é imaturo, ainda não conseguiu crescer. É o que os sociólogos chamam de gente adultescente, que apesar da idade adulta, tem um comportamento de adolescente, ainda não deixou as coisas de criança para trás. Um filme que mostra isso de maneira muito clara é esse chamado O Paizão. Certamente alguns de vocês já assistiram. Um filme sensacional que conta a história de um rapaz muito novo, de 32 anos, novinho, chamado Sonny Koufax, protagonizado pelo Adam Sandler, que foi abandonado pela namorada por sua imaturidade. Ela cansou do sujeito. Ela disse: Sonny, eu não aguento mais você. Você não se desenvolve, você não cresce, você não muda, você só vive para você, para a sua agenda, para o seu videogame. Não tem como conviver com você. Então ela largou o Sonny e foi namorar com um outro rapaz. Diante disso, ele ficou muito irado e decidiu adotar uma criança para mostrar o contrário. E o que ele percebeu? Que ele era imaturo mesmo. Que ele não conseguia viver com uma agenda orientada para o cuidado do outro, para o bem-estar do outro. E ele geme o filme inteiro para sair de dentro dele. O casamento arranca a gente de dentro da gente. Mas os filhos nos arrancam duplamente, Eles desmontam as nossas estruturas de vida egoísta, individualista e autocentrada. Muitos de nós temos padecido na vida familiar por conta disso aqui.
Somos adultos, mas vivemos como verdadeiras crianças birrentas que não conseguem abrir mão das suas agendas pessoais e dos seus gostos individuais. Uma segunda razão por trás da nossa negligência familiar é a obsessão pelo sucesso profissional, pela aquisição dos bens, das propriedades, porque a gente não quer a pampa pobre que a gente recebeu dos nossos pais. Então a gente trabalha, a gente luta, a gente segura o que a gente pode. E quem denuncia o problema dessa obsessão é um filme chamado Um Homem de Família. Não o Homem de Família recente, que foi protagonizado pelo Gerard Butler, mas por esse que foi protagonizado pelo Nicolas Cage. Ele conta a história de um sujeito chamado Jack Campbell, que era um executivo de sucesso, solteiro, lógico. Um cara de sucesso que cresceu demais porque ele dedicava 100% da sua agenda às suas realizações profissionais. E ele decolou. Ele chegou aonde muitos dos seus amigos não conseguiram por conta da família. Mas numa noite de Natal, ele acaba, no meio dos seus papéis e das suas anotações, pegando no sono, e ele então sonha em como teria sido a sua vida se ele tivesse se casado com uma moça que estudou com ele no colégio, protagonizada pela Tia Leone. Você também se lembra dessa atriz. E ele então entra nesse sonho, surpreendido com o fato de que ele tinha mulher, de que ele tinha filhos, e como que ele ia lidar com mulher e filhos diante de tantas responsabilidades, diante de tanto trabalho, diante de tantas demandas. E ele passa mais da metade do filme sofrendo para sair de dentro dele. Mas no final da história, ele descobre que apesar de todas as noites mal dormidas para cuidar dos filhos, que apesar de todos os prejuízos financeiros que ele teve, ter uma esposa e ter filhos ao lado dele era a coisa mais preciosa que ele já tinha provado em toda a sua vida. Muitos de nós temos nos deixado sugar por essa obsessão pelo sucesso. Cuidado, porque em um determinado momento da vida da gente, a gente não vai ter mais condições de trabalhar, a gente não vai ter mais admiradores, a gente não vai ter mais pessoas falando a respeito daquilo que a gente faz e faz bem feito. O que vai sobrar são os filhos, o que vai sobrar são as filhas, o que vai sobrar é a família. E vai sobrar na condição que nós a deixamos, por conta do nosso investimento ou por conta da nossa falta de investimento. A terceira razão para as nossas negligências familiares dentro de casa é a compulsão virtual. Consegue perceber isso também? Muitos de nós não conseguimos nos doar como a gente deveria se doar, porque a gente é obcecado por celular, por iPad, iPod, por iWatch, por tudo e tudo eletrônico. Quem denuncia isso em Hollywood para a gente é um filme chamado Gente Grande, acredito que alguns se assistiram. Conta a história de um grupo de amigos de infância que acabaram se reencontrando para passarem os dias juntos na casa de veraneio com suas esposas e seus filhos viciados em jogos eletrônicos. O desejo desses pais era o desejo de ter um final de semana típico do passado, subindo em árvore, nadando no rio, fazendo gincanas, jogando um pouco de terra na cara do outro, mas eles foram surpreendidos com o fato de que os filhos, quando chegaram naquele lugar bonito, nem conseguiam levantar os olhos para perceber a paisagem. Eles logo procuraram um lugar mais confortável, o sofá, o melhor lugar para ter acesso à internet, e logo vivendo ali naquela vida de escravos, olhando para a telinha de um joguinho de videogame. Muitas das nossas famílias têm padecido por isso. E a negligência é fruto exatamente dessa compulsão virtual.
Por último, e não menos importante, eu quero destacar aqui como razão para a nossa negligência dentro de casa, a violência emocional. Alguns de nós fomos tão agredidos, tão violentados, e violentados tão duramente, que a gente não consegue se doar para quem convive com a gente, na medida do amor que o outro tanto requer. A gente descobre isso a partir da revelação de um outro filme chamado Magnolia, um filme um pouco fora daqueles filmes que são mais populares, né? Ele é um filme mais filosófico, um filme mais sociológico, que conta a história de diversas pessoas, mais especificamente 9 pessoas, que foram abusadas de diversas formas no contexto familiar, na infância, e que por isso mesmo não conseguem oferecer amor àqueles que estão ao seu redor. Deixa eu dar 3 exemplos de violência emocional que foram apresentados nesse filme. O primeiro foi a violência para cima de um menino chamado Stanley Spector, que foi protagonizado pelo Jeremy Blackman. Ele era um garoto prodígio de 12 anos, extremamente inteligente, mas muito tímido, que não gostava de conversar com muita gente. Esse menino acabou sendo usado pelo pai, que o empurrou para um programa de televisão a fim de ganhar dinheiro com ele. O menino foi nutrindo um ódio mortal pelo pai. Numa das cenas, no final do filme, ele rasga publicamente com o pai, em cadeia nacional, dizendo: eu odeio você, porque você está tentando fazer de mim o que você sonha, o que você quer, passando por cima das minhas emoções. Eu odeio você. Um outro exemplo é o de Frank McKee, que foi protagonizado pelo Tom Cruise. Ele era um homem que viu o pai abandonar a própria mãe depois de 23 anos de casado, quando ela estava ainda num tratamento de câncer. Você consegue imaginar? Você vê um pai abandonando a mãe depois de 23 anos de casado porque ela adquiriu câncer. Tudo para poder ficar com uma mulher mais bem nova do que ele. Isso gerou uma dilaceração emocional na vida do Frank. Ele decidiu nunca mais falar com o pai, nunca mais se relacionar com ele, nunca mais sentar numa mesa com ele. E acabou se tornando uma espécie de guru de solteiros que ensinava as técnicas de conquista e sedução para ter sexo com o maior número possível de mulheres. Está dando para perceber como alguns dos problemas na nossa infância geram demandas que nos impedem de nos relacionarmos afetivamente bem. Problemas na infância são muitas vezes geradores dessas negligências que não podem ser superadas no presente. Um último exemplo é o de Claudia Wilson, protagonizada por Melona Waters, uma mulher que foi molestada sexualmente na infância pelo pai, e que por isso mesmo decidiu nunca mais conversar com ele. Eu não quero ver o meu pai pintado de ouro, eu não quero ter acesso aos bens dele, eu não quero ter acesso ao dinheiro dele, eu prefiro viver na pobreza do que chegar perto desse monstro, é o que ela dizia. Como reflexo dessa experiência, ela se deixava usar pelas pessoas mais monstruosas com quem ela se encontrava. Ela transava com todo mundo, ela se oferecia para todo mundo, e para todo mundo que não valia a pena, principalmente esses. Tudo isso fruto da demanda que ela teve da violência emocional. E nesse contexto ela não parava de usar drogas para poder aplacar o seu sentimento de tristeza, de dor
e de desarranjo interior. Quais são as consequências típicas da negligência dentro do contexto familiar? Quais são as consequências da gente não tentar bloquear esses problemas que tendem a destruir a família? Em primeiro lugar, um mau humor. Quando a esposa não vai sendo bem cuidada, bem tratada, a primeira reação é deixar de sorrir, é deixar de se engraçar, é fazer algumas brincadeiras irônicas, é administrar um certo pessimismo. O mesmo acontece com o marido, com os filhos. Às vezes os nossos filhos começam a ir mal na escola, eles começam a revelar uma certa condição de pessimismo, e a gente fala, da onde? Às vezes fruto da nossa negligência. Não porque a gente não dê nada a eles, mas porque talvez aquilo que a gente esteja dando não seja o que eles precisam naquele momento específico da vida deles. Em segundo lugar, a agressividade. Violência física, violência verbal. As pessoas jogando as coisas dentro de casa, dando murro nas portas. E um pouco daquilo que todos nós aqui conhecemos um pouco. Em terceiro lugar, a compensação. Quando a gente não consegue oferecer para as nossas esposas aquilo que elas precisam, muitos de nós acabamos compensando isso com presentes. Quando a gente não consegue dar para os nossos filhos o que eles precisam realmente, a gente vai enchendo eles de presentes eletrônicos, videogames, viagens, dinheiro. E tudo isso funciona na vida deles como uma espécie de entorpecente, que faz sentido e dá uma certa sensação de prazer durante algum tempo, mas à medida em que o prazer passa, e passa muito rápido, a ficha cai trazendo um problema ainda maior interiormente. E por fim, a projeção. A projeção é um negócio interessante. Quando uma mulher não é muito amada pelo seu marido, não recebe o afeto que ela espera, o que é que normalmente acontece? Uma mulher como essa, ou projeta as suas necessidades para uma pessoa de fora de casa, ou então projeta para uma pessoa de dentro da casa, um filho, por exemplo. É muito natural em casamentos desarticulados, mães se ligando simbioticamente com seus filhos, pais se ligando simbioticamente com os seus filhos, e a gente acha que está tudo certo, está tudo bem, mas não, isso é muito perigoso e é muito danoso, porque esses filhos, diante desse tipo de contexto, não conseguem sair de casa, não conseguem constituir família, e quando acabam constituindo família, depois de muito esforço, acabam vivendo como se nunca tivessem saído de casa. Projeção, compensação, agressividade e mau humor. Consequências típicas da negligência no contexto familiar. Mas se esse tem sido o problema de alguns de nós, dentro das nossas casas, como é que a gente consegue superar isso? A resposta se encontra num texto bíblico, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que é um texto escrito pelo apóstolo Paulo e que foi musicado por muita gente, foi cantado por muita gente, mas poucos de nós paramos para refletir sobre a profundidade dessas palavras e as implicações do que foi dito aqui pelo apóstolo Paulo para o nosso relacionamento familiar no dia a dia. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, a profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era menino, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Para a gente entender um pouquinho o contexto dessa passagem, a gente precisa perceber que ela fica entre 2 outros capítulos. O capítulo 13 fica entre o capítulo 12 e o capítulo 14. E o que esses capítulos tratam? O capítulo 12 trata a respeito dos dons espirituais, das habilidades dadas por Deus, dos recursos que Deus tem dado às pessoas da sua igreja para fazerem a diferença tanto no contexto comunitário, na igreja, como fora. São habilidades extraordinárias que Deus dá. No capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre que assunto? O mesmo assunto, os mesmos dons, a mesma notícia de que Deus nos capacitou para a realização de coisas extraordinárias, lindas, feitos grandiosos. De fato, Deus espera que a gente realize, que a gente cumpra a nossa vocação, que a gente faça acontecer. Mas entre o capítulo 12 e o capítulo 14, nós temos o capítulo 13 que fala a respeito do amor. O que nós temos aqui é o que alguns teólogos chamam de sanduíche teológico. Dos 2 lados, o pão, os dons, os recursos dados por Deus para nós empreendermos na comunidade e na nossa vida profissional. No centro, o recheio, o principal, aquilo que realmente importa, o amor. Em outras palavras, de que adianta você ser um baita de um homem de sucesso? Em outras palavras, de que adianta você ser uma mulher de grandes realizações e de grande projeção na sociedade, se no fundo lhe falta o amor, o conteúdo que é capaz de fazer dissipar todo e qualquer tipo de negligência, inclusive dentro de casa. Esse texto nos mostra que o exercício do amor, que vence a negligência, requer a consciência da precariedade dos substitutivos para o amor. Se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, se eu fosse um poliglota,
Se eu tivesse o dom de profecias, o dom de falar, de cativar as pessoas, de fazer com que elas se mobilizassem ao tom das minhas orientações, se eu entendesse todos os mistérios, se eu pudesse rasgar o meu próprio corpo como oferta de libação, se eu vendesse os meus bens e desse aos pobres, tudo isso seria extraordinário. Mas sem amor, eu continuo sendo alguém profundamente vazio, alguém profundamente repleto de demandas interiores, que aos poucos vão me cozinhando e vão me destruindo interiormente. Você já chegou à conclusão da precariedade da vida sem o amor? Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que se você não se deixar quebrantar por Deus a ponto de viver para o outro, a sua vida não será bem vivida? Não fará bem àqueles que estão ao seu redor? Com o propósito de ganhar consciência da precariedade desses substitutivos que a gente usa, trabalho, exercício de dons, habilidades, desenvolva uma visão mais crítica para uma cultura ao seu redor. A cultura aí fora diz o tempo todo: se você for uma pessoa de sucesso, se você tiver visibilidade, então você vai ser feliz. Bobagem. Quando a gente olha para as pessoas mais populares que a gente tem no nosso país, as pessoas que estão nas mídias sociais, que estão na TV, que estão nos blogs, muitas dessas pessoas padecem por problemas emocionais porque não têm amigos próximos, porque não conseguem receber e oferecer amor. Sem amor a gente não é nada. E enquanto a gente continuar vivendo para as realizações, sem aprendermos a viver para o amor, nunca encontraremos o que a gente quer. Nunca. Para isso também desenvolva uma visão mais profunda a respeito dos imperativos bíblicos. Existem alguns imperativos bíblicos que são assim cortantes para a gente. O apóstolo Paulo diz: mulheres, amem os seus maridos. Homens, amem as suas esposas. Respeitem uns aos outros. E o modelo dado pelo apóstolo Paulo para o exercício dessas posturas é o modelo de Jesus, que se despiu de toda a vanglória e se ofereceu em sacrifício para que a gente se desse bem, para que a gente fosse cuidado, devidamente cuidado e suprido nas nossas necessidades. A segunda dica que a gente tem nesse texto é a seguinte: o exercício do amor que vence a negligência requer o cultivo de práticas que promovem a estabilidade. Você quer servir bem a sua família, sem ser negligente? Você precisa cultivar essas práticas aqui. Práticas que dão estabilidade para a família. Que práticas são essas? Duas. A primeira delas, paciência. Simples assim. Como a gente usa essa expressão o tempo todo, né? Mas poucas vezes a gente consegue parar para perceber as implicações dessa palavra no nosso contexto diário. Conta a história que certa vez um monge decidiu orar pedindo paciência. Ele orou durante muito tempo dizendo: Deus me dê paciência, Deus me dê longanimidade. E depois de um longo período de oração, ele foi para a cozinha para exercer o seu ministério, cozinhando para os outros monges. E quando ele chegou, ele bateu a cabeça numa panela que foi posicionada de maneira equivocada num lugar. Ela não devia estar ali. E ele já ficou nervoso. Uma outra pessoa que veio com um prato de macarrão encostou nele e derrubou um pouco de macarrão em cima dele. E ele ficou maluco da cabeça, dizendo assim: Deus, eu não consigo entender. Eu acabei de orar pedindo paciência
E o Senhor me dá situações completamente adversas que me colocam para viver de maneira irritada. Eu não estou conseguindo entender. E ele orou mais uma vez, ele se surpreendeu negativamente mais uma vez, ele orou mais uma vez, se surpreendeu negativamente mais uma vez. E de repente uma das pessoas que viu a oração dele se aproximou e disse: viu, não tenho nada a ver com essa história, mas como eu vi você orando e falando a respeito das suas tristezas, eu tenho um conselho para te dar. Talvez Deus tenha te dado exatamente as condições que você precisava para receber o que você queria. Porque paciência não é algo que a gente recebe quando a gente coloca o dedo na tomada. Não funciona assim. Paciência não acontece quando a gente ora, tem um momento de adoração a Deus e de repente a paciência entra na nossa mente, no nosso coração, e a gente diz assim: nossa, aconteceu, chegou, 99%, 100%, estou pronto, paciência garantida. Não. Paciência é musculatura. Musculatura que a gente desenvolve à medida em que as coisas acontecem e a gente diz: preciso respirar. E aí outras coisas acontecem e a gente diz assim: não vou falar nada, segura aí. E de repente vem um filho e deixa de fazer aquilo que a gente pediu, e a gente, mais uma vez, antes de explodir, a gente vai buscar um lugar tranquilo e a gente procura se reencontrar. Paciência requer exercício. Paciência requer exercício. Bondade também. Quando a gente coloca a vida no ponto morto, eu sempre uso essa expressão aqui, né? A bondade não acontece. Porque a nossa tendência natural é sempre buscar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos encanta, aquilo que nos dá prazer. Bondade é uma musculatura que a gente precisa exercitar conscientemente. Várias vezes eu conversei com a Cibele, e a Cibele disse assim para mim: Renato, mas eu já não falei para você que o que eu preciso é disso? E o que passa no meu coração é: eu sei disso, por que é que eu não consigo fazer com a regularidade que eu preciso? Bondade requer exercício. Se você tem enfrentado dificuldades de gerar estabilidade ao seu redor, submeta-se a um processo de confissão para a cura de vícios, paradigmas e demandas interiores. Você não tem conseguido amar nessa medida, com paciência e bondade? Então o que diz Tiago, irmão de Jesus, numa das suas cartas é a seguinte: marca uma conversa com um amigo e rasga o verbo com ele, dizendo: deixa eu contar para você quem eu na verdade sou, deixa eu apresentar para você o making off da minha vida como marido, deixa eu apresentar para você o making off da minha vida como pai, e conta essas coisas, confessa essas coisas para um amigo espiritual, porque o produto disso é uma vergonha importante que nos ajuda a continuar lutando contra a falta de paciência e contra a falta de um investimento em bondade na direção de quem convive com a gente. Também submeta-se a um processo de psicoterapia que o ajude a lidar com pendências emocionais mais profundas. Renato, esse negócio mesmo que você falou aí hoje, dos problemas na infância. Eu tive alguns desses problemas. É por isso que eu não consigo, é por isso que eu não abraço, é por isso que eu não beijo, é por isso que eu não converso direito. É por isso, você matou a charada. A questão não é o que fizeram de mim e de você. A questão é o que a gente vai fazer daquilo que fizeram da gente. Chegar à conclusão de que a gente foi atropelado emocionalmente
É apenas o primeiro passo. Se submeter a um processo psicoterapêutico para a gente passar pela cura é o segundo e tão importante passo. Terceira dica: o exercício do amor que vence a negligência requer a revisão de posturas que estimulam a competitividade. É isso que Paulo diz. Você quer amar sabotando a negligência? Você precisa abandonar, rever algumas posturas que mais estimulam a competição dentro de casa do que a geração de vínculos fortes de amor. O amor não é ciumento. É a primeira dica que Paulo dá. Não é ciumento. Uma outra tradução diz: o amor não arde em ciúmes. O que Paulo não está querendo dizer para a gente é que a gente deve ter descaso pelo outro. Não quero saber onde o outro está, não me importa. Não é isso. A questão é não arder em ciúmes, é não viver de maneira doentia em ciúmes, porque a doença gera um ambiente de competitividade altamente destrutivo. O amor também não é presunçoso. O amor, em outras palavras, não se acha para cima do outro. E tem alguns maridos que se acham, né? E tem algumas esposas que se acham também para cima dos seus maridos. E alguns filhos que se acham no direito de peitarem os seus pais. Esses dias surgiu uma situação lá em casa e um dos meus filhos me tratou como se eu fosse um menininho amigo do colégio dele. Falei: rapaz, você não sabe com quem você está conversando, rapaz. Você perdeu o bom senso. Eu sou teu pai. Quando eu falo, você diz sim, senhor. Ele disse sim. Eu falei: sim, não. Sim, senhor. E ele disse sim, senhor. A gente precisa estabelecer as relações na ordem que elas foram estabelecidas por Deus, com o grau de liderança estabelecido por Deus, para que então a presunção dos filhos não gere a disfunção no lar. O amor não é orgulhoso. O amor não é orgulhoso. O ciúme, a presunção e o orgulho criam um ambiente de competitividade extremamente danoso. Quais são algumas práticas que sabotam a competitividade dentro do lar? A primeira prática é a prática da oração de reconhecimento das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Você quer vencer o seu espírito competitivo dentro de casa? O seu espírito, não do seu marido e da sua esposa, o seu. Ore agradecendo a Deus pelas oportunidades que Ele te deu. Ore a Deus agradecendo a condição financeira que Ele te deu. Ore a Deus agradecendo os desafios que Ele te deu. Ore a Deus agradecendo, porque o contentamento sabota a competitividade, mas o descontentamento produz uma relação truncada de inveja e de tentativa de ganhar do outro. A prática da oração de intercessão também é um outro instrumento poderoso contra a competitividade. Alguns relacionamentos conjugais já estão tão desgastados, que só tem uma forma de você resolver essa parada. É tomando a coragem, no meio de uma crise financeira de anos, de dizer assim: posso me ajoelhar aos seus pés para orar por você. E mesmo que a outra pessoa faça cara feia, mesmo que a outra pessoa levante os olhos, mesmo que a outra pessoa faça bico, você ora para pedir ao Senhor
uma boa noite de sono à sua esposa, um bom dia de trabalho para o seu marido, realizações diversas, sabedoria, capacidade de fechar os negócios. Quando a gente começa a interceder nesse nível de proximidade e intimidade, alguma coisa quebra aqui dentro. Pá! E a gente vai conseguindo se livrar desse espírito diabólico da competitividade. Em quarto lugar, o exercício do amor que vence a negligência requer o abandono de atitudes que geram irritabilidade. Parece coisa de criança, né? Mas relacionamentos conjugais são assim também. Os meus filhos, quando começam a brigar, às vezes um encosta no outro, o outro encosta no um. Toda família tem isso, né? Gente, é a coisa mais ordinária, mais idiota que eu já vi na minha vida. Eu tenho que ser o que toca por último no outro. Pior do que isso é quando esse tipo de espírito de irritação invade a relação conjugal. Eu tenho que irritar o outro. Eu estou passando a roupa do outro, cultivando na minha mente o ódio que eu tenho por ele, então eu não passo a gola. Só para não dar o gostinho dele ter prazer de usar uma roupa bem passada. Eu faço uma boa refeição para ela, mas eu encho de sal e de pimenta, para ela não ter o prazer de se deliciar em cima da minha costa. Por que é assim, né? Por que a gente se cutuca tanto dentro de casa? Por que a gente se provoca tanto? Paulo diz: o amor não é grosseiro. O amor não grita, o amor não levanta a voz, o amor não atropela o outro quando o outro começa a falar. Não exige que as coisas sejam a sua maneira sempre. Alguns de nós somos muito organizados. E a gente quer que as pessoas vivam como a gente vive. E guardadas as devidas proporções, as coisas não funcionam assim. A gente precisa entender o modus operandi de quem convive com a gente. Nos lugares públicos da casa, o mínimo de ordem estabelecida. Nos espaços privativos, um pouco mais de liberdade. Para que a gente não passe por cima das características do outro. O amor não se alegra com a injustiça. Injustiça é aquele negócio assim do marido se dar mal e a esposa de canto de lábio dá um sorrisinho. Eu falei. A esposa se dá mal e a gente com o canto dos lábios diz: que delícia. Mas o amor se alegra com a verdade, não com a mentira. Mentira irrita. Mentira irrita. Mentira é do diabo. O pai da mentira é o capeta. E enquanto a gente tentar se livrar dos nossos erros dentro de casa, através das mentiras, o nosso lar nunca será um oásis, mas um verdadeiro campo de batalha, onde reina a desconfiança e o ataque interminável de um para com o outro. Dificuldades típicas do abandono das dificuldades ou das atitudes que geram irritabilidade. Em primeiro lugar, o vício de uma vida imersa em conflitos e confusões. Às vezes a gente não consegue parar de irritar o outro porque a gente viciou. Não é só maconha que vicia, cocaína, crack.
álcool. Não. Briga vicia. Briga vicia. E eu tenho a impressão que se alguns casais descobrirem que eles podem viver sem brigar, eles vão dizer assim: como assim? Como assim? Sem brigar? Não, não é possível. Porque algumas pessoas, é engraçado isso, é paradoxal, mas algumas pessoas se sentem vivas quando brigam. Isso é ópio. Isso não é vida. Isso não é céu. Isso é inferno. Outras pessoas não vivem nisso, imersas na irritabilidade por conta do vício com os conflitos, mas pelo medo que o favorecimento de uma pessoa chegue de maneira imerecida. Não, eu não posso ser bondoso para com o outro, eu não posso beneficiar o outro, porque se eu fizer isso, ele vai piorar. Essa é uma lógica complicada que alguns de nós alimentamos aqui na cachola. Se eu cuidar bem do outro, se eu zelar pelo outro, ele vai piorar. Não foi isso que Jesus pensou quando decidiu cuidar da gente. Ele se rasgou ao meio na cruz. Ele deu tudo o que tinha. Ele se sacrificou por nós. Porque Ele apostou numa coisa só para nos transformar. Uma coisa só. Ele apostou no amor. Você está apostando na crítica? Você está apostando na dureza? Você está apostando no cutucão? Jesus apostou no amor. Coloque as suas fichas no lugar adequado para poder cuidar da sua família. O exercício do amor que vence a negligência também requer o propósito de enfrentar crises desarticuladoras. Crises surgem. Mas se eu exerço o amor no meio das crises, eu prevaleço. O amor nunca desiste. O amor nunca desiste. Eu não estou me referindo aqui nesse momento àqueles que já se divorciaram, ok? Eu não estou me referindo àqueles que já estão num outro relacionamento, ok? Nesse momento eu estou me referindo a você que está prestes a se divorciar. O amor nunca desiste. O amor nunca desiste. Procure recursos. Busque alternativas, converse com pessoas que possam intervir na sua situação. E enquanto não for uma situação capaz de gerar dano ao outro, lute, persista, não desista, pois o amor não desiste. O amor não perde a fé, ele não perde a esperança por dias melhores. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Não nas circunstâncias, mas na rocha daquele que nos sustenta pelo poder da sua palavra. O exercício do amor que vence a negligência requer o propósito de enfrentar crises desarticuladoras. Que tipos de crise? Crises típicas das diferentes fases da vida. A gente vai passando por fases, né? Os filhos vão passando por fases dentro de casa, e cada fase tem uma demanda. Como é difícil lidar com as demandas da infância, quando a gente tem que perder as noites de sono, cuidando das crianças, embalando-as por conta do problema da dor de barriga. Isso é típico. À medida em que eles crescem, se tornam adolescentes, eles começam a nos desafiar. São crises típicas dessa fase. E não é apenas você que sofre com isso, não sou apenas eu que sofro com isso. Frases típicas, ou fases de crise típicas, elas acontecem com todo mundo. À medida que a gente vai entrar no mercado de trabalho, inseguranças.
medo, fases típicas. Crise da meia-idade, problemas típicos da fase de vida da qual enfrentamos, passamos. Mas existem também as crises típicas da vida num mundo caótico, coisas inesperadas que acontecem, o desemprego, uma enfermidade. Nesses momentos, a gente precisa permanecer firme. Não se abandona uma mulher quando ela descobre que tem câncer. Não se abandona um marido quando ele se vê estéril. Não se abandona um filho quando ele descobre um problema mental. Porque o amor não desiste. O amor não abandona. Tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Em sexto lugar, o exercício do amor que vence a negligência requer a disposição de pagar um preço sacrificial. Sem sacrifício, diz Paulo, não tem família saudável. Esquece. E esquece. Quer vida tranquila? Vai mascar Maria mole. Edificar uma família é coisa para homem. É coisa para mulher. Gente de verdade, madura. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava quando criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. O preço, o sacrifício a ser pago é o sacrifício da vida como criança. O jeitão de pensar, de agir como criança. A gente precisa fazer o sacrifício da nossa agenda self-service para então edificar a nossa família. Daquela agenda que só vê o meu interesse, o meu bem-estar, a minha vontade. Se você não rasgar isso, mais cedo ou mais tarde, vai dar PT. Não Partido dos Trabalhadores, vai dar perda total. Também o sacrifício da expectativa por reconhecimento imediato. Às vezes a gente passa uma vida inteira em família na desgraça. E aí num culto como esse, num encontro como esse, a gente decide tomar algumas decisões. E a gente fica 2 dias tentando exercitar o que a gente ouviu. Aí não dá certo e a gente volta a procurar os nossos líderes espirituais e diz assim, não deu certo não, viu? Não deu. Você viveu uma vida, 10, 20, 30 anos em desarranjo, competitividade, cutucão, irritabilidade, que consertar as coisas em 2 dias. Esse é o problema da nossa cultura imediatista, né? Que quer tudo para agora. Uma família não se reconstrói da noite para o dia. É necessário esperança, longanimidade e paciência. Por fim, para a gente concluir, o exercício do amor que vence a negligência requer a determinação de fixar os olhos naquele que nos fortalece. Agora vemos de modo imperfeito. O que a gente vê de modo imperfeito? O amor. Mas então veremos tudo face a face. Como é que a gente vai ver o amor face a face? O amor tem face? A resposta é sim. O amor tem uma face. Porque o amor não é um sentimento. O amor não é uma corrente elétrica. O amor é uma pessoa. A Bíblia diz num dos versículos mais curtos: Deus é amor. E esse Deus foi capaz de dar o seu Filho ao mundo, para que Ele morresse por nós na cruz, a fim de nos perdoar,
E 3 dias depois, esse mesmo Jesus que morreu por nós, ressuscitou por nós, para iniciar uma nova criação, e Ele tem nos convidado para participar desse processo de recriação do mundo, de conserto de todas as coisas, a começar pelo conserto das nossas famílias e dos nossos lares. Aonde estão os teus olhos? Que os meus e os seus olhos não estejam nos gurus da autoajuda, que os meus e os teus olhos não estejam nos livros que prometem resolver os nossos problemas com 5 passos, com 10 passos, que os meus e os seus olhos não estejam nas circunstâncias, porque elas variam, elas mudam, que os meus e os seus olhos não estejam nas nossas emoções, porque elas mais parecem um eletrocardiograma, elas mudam de uma hora para outra, mas que os nossos olhos estejam fixos no Deus que nos ama e no seu Filho que se sacrificou em amor, para que Ele nos ame e dessa forma nos encha do conteúdo que nós precisamos derramar na vida de quem convive com a gente dentro de casa, a esposa, o marido, os filhos, os pais, a nora, a cunhada, a sogra, todo mundo recebendo amor, não porque merecem amor, mas porque os nossos olhos estão fitos no Senhor, a fonte eterna de todo o amor. Como fixar os olhos em Deus de maneira fortalecedora? Através do cultivo de práticas espirituais, individuais. Entra no teu quarto, fecha a porta. A sua família está com um problema. Para de correr um pouquinho para tentar resolver tudo de outras formas e dobra os teus joelhos, rala um pouco do teu joelho no chão, pedindo a Deus uma intervenção especial. Gente, eu preciso confessar para vocês uma coisa. Quem mais nos sustenta em oração lá em casa, curiosamente, chama-se Cibele Salles Camargo, ô menininha para orar. E é impressionante a relação que a Cibele tem com Deus, porque em alguns momentos, quando a gente não vê alternativas para algumas coisas, ela dobra os joelhos e Deus responde. Esses dias eu puxei ela e falei assim: Cibele, você já percebeu esse negócio? Você ora e Deus responde. Eu, pastor, falando isso para ela. Você já viu isso? Ela deu uma risadinha e falou: não é que é mesmo? Já faz quanto tempo que você não dobra os joelhos para orar assim? Também se fixa os olhos em Deus de maneira fortalecedora através do cultivo de práticas espirituais comunitárias. Longe de um convívio comunitário, a gente usando a metáfora antiga, como um graveto cujo calor e o brilho duram muito pouco. E com o passar do tempo a gente vai se tornando frio, calculista e insensível como as pessoas lá de fora. A gente precisa desse tempo aqui. Eu preciso desse tempo aqui. As nossas famílias precisam desse tempo aqui, porque depois desse tempo a gente sai renovado, com o entusiasmo de fixar os olhos em quem pode nos ajudar, em quem tem recursos de sobra para fazer prosperar a nossa casa e consertar o nosso lar. Que Deus continue abençoando a minha e a sua família, porque aqui nessa comunidade a gente não vai lidar com a família de maneira desleixada, não. Aqui dentro a gente está junto e a gente está lutando juntos pela edificação dos nossos lares. Vamos lá? Vamos fazer isso juntos? Porque se Deus mudar a minha vida e os nossos lares, a gente vai ter uma sociedade melhor lá na frente. Baixa a sua cabeça e tenha um tempo de oração para conversar com Deus sobre aqueles pontos que mais chamaram a tua atenção na mensagem de hoje.
Aproveite esse momento. Peça que o Senhor te encha de recursos e de exercícios para desenvolver paciência, bondade, para poder abandonar o orgulho, a presunção, a vontade de fazer prevalecer tão somente a sua vontade sobre a vontade dos outros. Convide o Senhor para que Ele reine na sua vida. E assuma a responsabilidade de subverter a negligência com o amor.